Olá! Esta é a primeira de uma série de mini-aulas do blog Lar Montessori sobre o método Montessori e a sua aplicação em família. Nessa primeira aula, nós falaremos sobre os princípios gerais do método Montessori, os seus principais pilares. Esses princípios são a autoeducação, a educação cósmica e a educação como ciência. A ordem em que esses princípios são colocados é menos importante. Eles formam realmente um triângulo ao redor do qual é construída toda a prática montessoriana e a partir do qual é desenvolvida toda a teoria do método Montessori. Como os nossos leitores já sabem, o método Montessori é aplicado em escolas desde o berçário, desde poucos meses de idade, até o nível universitário em alguns poucos locais do mundo. Há escolas infantis, há escolas de ensino fundamental, ensino médio, e hoje nós começamos a desenvolver Montessori para pessoas com Alzheimer, e algumas empresas, por exemplo o Google, carregam a ideia do método Montessori para o seu funcionamento. Os princípios sobre os quais nós falaremos aqui permeiam a prática montessoriana em todos esses contextos. É realmente a base sobre a qual se sustenta toda a aplicação de Montessori, todo o desenvolvimento de Montessori. Como nós já dissemos e repetindo, os princípios são a autoeducação, educação cósmica e educação como ciência. A autoeducação é o princípio a partir do qual se percebe a educação autônoma da criança no ambiente montessoriano. O ambiente preparado para essa criança, com todos os materiais colocados no local correto, com todas as áreas do conhecimento discriminadas para a criança, com as lições sendo dadas de forma extremamente objetiva e extremamente sucinta, um professor que interfere pouco no aprendizado da criança, permitem que a criança aprenda sozinha. Quando nós chegamos em escolas montessorianas e há uma criança escrevendo, perguntamos a elas, mas quem foi que te ensinou a escrever? A resposta comum das crianças é ninguém, eu aprendi sozinho. O aprendizado da escrita na sala montessoriana começa aos 2 anos de idade, muito antes que a criança veja a primeira letra. Há atividades para se pegar cilindros por pegadores muito pequenos, do tamanho de lápis, e a criança começa a aprender a fazer este movimento de pinça. Depois, bem mais tarde, eles farão contornos de formas geométricas utilizando lápis e educarão o movimento com uma ferramenta de escrita. Aí o lápis é utilizado para se pintar a formas geométricas por dentro e a criança aprende a utilizar a ferramenta de escrita de uma forma leve, de forma a não marcar ou rasgar o papel. Todas as lições para todos esses exercícios são breves, sucintas, objetivas, nas quais os professores só ensinam a se fazer uma atividade, ensinam a utilizar o material e se afastam. A partir daí, a criança usa o material quantas vezes quiser. Eles repetem por muito tempo. É comum se ver uma criança numa sala Montessori por 30 minutos, 40 minutos, com a mesma atividade sem nenhuma interrupção. Então a criança repete essa atividade várias e várias vezes porque quer. Não existe uma ordem do professor para que ela faça isso. E assim ela se educa. A própria criança se educa. Os materiais contêm em si o que nós chamamos de controle do erro. Eu vou dar um exemplo. No caso, existe um jogo de cilindros. É um paralelepípedo, um bloco de madeira, com 10 orifícios, dentro dos quais se encaixam 10 cilindros de madeira com os pegadores. Esses cilindros têm diâmetros diferentes, de muito grande até muito pequeno. A criança tem que retirar todos esses cilindros de dentro do bloco e depois encaixá-los de volta. Ela muda a ordem desses cilindros, é claro, e tem de encaixá-los de volta por ordem de tamanho. Caso a criança encaixe errado, pegue o cilindro mais fino e encaixe num orifício maior, o exercício não se completa, porque o cilindro maior não se encaixa no de diâmetro menor. E aí a criança tem que tirar os cilindros e fazer de novo. O próprio material a corrige.
Isso existe na gigantesca maioria dos materiais montessorianos. Você não consegue terminar o exercício se ele não estiver todo correto. Então o professor não precisa interferir. O aluno consegue se educar sozinho. Isso é o que nós chamamos de autoeducação e dá uma independência, uma liberdade consideráveis para a criança. Esse é o primeiro princípio. Em segundo lugar, nós temos a educação cósmica. A educação cósmica talvez seja o conceito mais belo desenvolvido por Maria Montessori. Ela dizia, como se hoje sabe na ciência, que tudo está interligado. Todos os seres vivos e todos os seres não vivos, os minerais, no caso, estão interligados e são interdependentes. A ideia é que nós consigamos transferir à criança, ou fazê-la sentir e perceber essa ideia de interconexão. Isso é conseguido desde que elas são muito pequenas, por meio de passeios à natureza, por exemplo, onde se mostra uma árvore e tudo o que habita nessa árvore. Se mostra os insetos, se mostra as lagartas, as plantas que habitam em volta do tronco e nos galhos, e que ou utilizam os nutrientes da árvore ou utilizam a árvore como suporte para o seu desenvolvimento. A árvore, por sua vez, se utiliza da terra, onde nascem outras plantas que em sua morte adubarão a terra e a árvore crescerá melhor. Nesta terra também vivem outros animais, por exemplo a minhoca, que ao mesmo tempo que depende da terra para viver, faz o areamento dessa terra para que as outras plantas possam sobreviver melhor. É claro que nós não dizemos tudo isso de uma vez, mas isso vai sendo dito para a criança e todo um sistema organizado de conhecimento vai sendo construído. A ideia de uma educação cósmica é oposta à ideia de uma educação caótica. Cosmos é oposto a caos, cosmos é ordem. Dentro de um conhecimento organizado, dentro de um mundo organizado, é possível agir. Na bagunça, ninguém consegue agir com eficiência. Então nós passamos à criança a ideia de uma ordem, de um cosmos, dentro do qual a ação é possível. Dentro disso, a criança aprende ciência, história, geografia, desde muito pequena. Nós fazemos linhas do tempo, por exemplo. Nós fazemos o ciclo das estações do ano. Fazemos a linha de crescimento dos animais. Colocamos um mapa mundi, e nesse mapa mundi podemos colocar as formas de se vestir em diferentes locais do globo, podemos colocar as vegetações, as paisagens mais típicas. Isso é feito desde que a criança é muito pequena, ela não precisa de vocabulário nessa época. E isso transfere a criança, permite, na verdade, não se transfere nada à criança. Permite-se o desenvolvimento dentro da criança de uma sensação de mundo e de tempo organizados. Posteriormente, se contará histórias para a criança. Desde o surgimento do universo até o surgimento do homem na Terra e o desenvolvimento das civilizações e das culturas. Isso acontece a partir dos 6 anos em escolas montessorianas e se chamam 5 grandes lições. A gente dá 5 ou mais, na verdade, grandes lições para a criança sobre o desenvolvimento do cosmos, a partir de onde ela adquire essa ideia de um todo organizado. Junto com essa ideia de todo organizado está o tópico, o pilar do plano cósmico para a criança. O plano cósmico é a ideia de que, estando tudo organizado, todos os elementos dentro do cosmos têm um papel no cosmos, têm uma importância no cosmos. Então, todos os seres têm 2 tarefas. Uma que é óbvia e mais evidente, e outra que é mais escondida e é a tarefa cósmica. A abelha, por exemplo, voa de flor em flor. O que é que ela faz do ponto de vista objetivo? Pousa na flor, chupa o pólen da flor, leva isso de volta para a colmeia e a partir disso fabrica o mel. Isso do ponto de vista objetivo. É isso que a abelha acha que está fazendo. Mas o papel cósmico da abelha, a contribuição da abelha para a organização do todo, é pousar em cada flor
e polinizar dessa forma as flores, permitindo que o todo continue existindo de uma forma organizada. Montessori pretendia que dessa forma o ser humano adquirisse a ideia do seu papel no cosmos, do seu papel cósmico, da sua tarefa cósmica, em algumas traduções da fala de Montessori. Para ela, a nossa tarefa era compreender a natureza e melhorar a natureza. Melhorar ou por meio da não interferência, e aí ela se desenvolve de forma tranquila, ou melhorar contribuindo para o avanço do ser humano na Terra sem que a natureza seja destruída. Então Montessori introduz o conceito de ecologia na educação, muito antes que isso se torne o que se tornou hoje de sustentabilidade, uma ideia tão corrente, já estava incluída na ideia de educação cósmica. Então nós temos já dois princípios, a autoeducação e a educação cósmica. Por último, está a educação como ciência. Em uma escola Montessori, desde a sala de 3 a 6 anos, é muito claro que existe ciência ali. Existe uma mesa na sala Montessori onde se tem uma experiência, por exemplo, ou algumas folhas em exposição, ou alguns insetos, um aquário. Alguma coisa é trazida para a criança desde muito pequena e durante todo o seu desenvolvimento a ciência é explorada ao máximo. Mas existe um outro aspecto da ciência no método montessoriano que é ainda mais interessante. Esse outro aspecto, na fala de Maria Montessori, dizia respeito não ao conteúdo a ser ensinado, mas à maneira como esse conteúdo seria ensinado. Daí advêm duas características principais do método Montessori. Primeiro, a observação científica. E segundo, a forma de ensinar. A observação científica é o pilar sobre o qual se sustenta a prática do professor montessoriano. A sua tarefa principal é observar. É entender como o desenvolvimento da criança se dá e como ele pode auxiliar nesse desenvolvimento da forma mais natural possível. Este é a principal tarefa do professor montessoriano. E o segundo papel principal do professor numa sala Montessori é apresentar o material, na verdade, apresentar o mundo para a criança. Essa apresentação é sucinta, é objetiva. Numa outra aula nós explicaremos exatamente como essa apresentação é feita. Mas ela é curta, ela é rápida, ela demora poucos minutos. O professor apresenta algo, algum elemento do mundo ou algum material, ensina como utilizar isso ou como explorar isso, se afasta e observa. A partir daí o professor só observa. O seu papel é não interferir ou interferir o mínimo possível. Assim é possível analisar de forma científica como a criança se desenvolve, como a criança aprende e qual a melhor forma de ensiná-la. Se nós falamos o tempo todo, sobra muito pouco tempo para nós analisarmos se a criança está de fato aprendendo. Quem só ensina não consegue analisar o aprendizado. A criança na escola Montessori não tem prova. Não existe prova no contexto montessoriano. Ela estuda o tempo todo e por meio da forma como ela estuda e do desenvolvimento dela nesse estudo, nesse trabalho, é que o professor percebe se ela está aprendendo. Isso é método científico, é uma criação de uma hipótese, o teste dessa hipótese, a formulação de ideias, a percepção de fatos. Se alguma coisa dá errado, então se repete desde a teoria, da hipótese, tudo, até que se tenha uma teoria criada, organizada, sobre o desenvolvimento da criança, sobre a melhor forma de cada criança aprender. Assim, com a apresentação bastante objetiva e a observação científica, nós conseguimos levar o processo do método científico para dentro da sala de aula. Por isso é que nós dizemos que se trata de um método científico. O primeiro livro de Montessori, no título original, se chamava Pedagogia Científica como aplicada às crianças da casa de São Lourenço. Daí se vê que o core, o núcleo da ideia de Montessori é uma educação científica, é uma pedagogia que seja científica. Pronto.
com esses 3 tópicos, a autoeducação, a educação cósmica e a educação como ciência, começa-se a compreender a estrutura total do método Montessori. Numa próxima aula, nós trabalharemos em mais profundidade cada um destes princípios. Muito obrigado, até mais.